fazer uma revisão rápida sobre multiplicação e divisão utilizando o esquema que eu fiz aqui sobre o assunto. A multiplicação, cabe entender qual que é a denominação oficial de cada termo. Então, os termos que estão sendo multiplicados são chamados de fatores ou multiplicando, e o resultado é chamado de produto. Quais são as propriedades que a gente deve considerar no caso da multiplicação? É válida a propriedade comutativa, ou seja, quando eu tenho uma multiplicação, eu posso alterar a ordem dos termos, que não vai alterar o resultado. Então, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Associativa, que quando eu tenho mais de dois termos, que todos estão sendo multiplicados, eu posso fazer primeiro alguns e depois continuar multiplicando pelo outro, ou deixar um separado e multiplicar os outros. Então, eu posso fazer 1 vezes 2 vezes 3. Posso fazer 1 vezes 2 primeiro, que vai dar 2, que multiplica por 3 vai dar 6. Ou eu posso deixar um esperando, fazer 2 vezes 3, que dá 6, e depois multiplicar por 1. Então, a ordem que eu junto eles para fazer essa multiplicação não vai alterar o resultado. Então, a ordem que eu associo, então, a associativa é isso. O elemento neutro da multiplicação é o 1, que quer dizer que se eu multiplicar algo por 1, vai continuar sendo o que ele já era, tá? Então, esse é o elemento neutro da multiplicação, é o 1. Da soma era o 0 e da multiplicação é 1. E existe a propriedade distributiva, quando você tem um número que está multiplicando toda uma soma ou subtração, você pode multiplicar cada um dos termos, que também não vai alterar o resultado, tá? E da divisão, quais são os nomes? O que está sendo dividido é chamado de dividendo. O número que está sendo utilizado para fazer a divisão é chamado de divisor. O resultado da divisão é o quociente e o que sobra ali é chamado de resto. Então, nesse exemplo aqui, 8 dividido por 4, o quociente foi 2 e não teve resto. Se fosse um 9, ia ficar sobrando 1, né? E aí esse 1 seria o resto. Aqui tem uma observação que seria fazer um retorno ali do resultado, que quer dizer o quê? Se eu multiplicar o divisor vezes o quociente e somar com o resto, vai ser igual ao dividendo. Então, se eu multiplicar o 4 vezes 2, vai dar 8. Somar com o resto, que no caso foi 0, vai continuar sendo 8. É isso que está escrito aqui. Essa é uma que pode ser muito útil na resolução de algumas questões ou para conferir o resultado também. O maior resto possível vai ser o divisor que você tem menos 1. Aí você vai conseguir achar o maior resto possível. Sempre que você abaixar, quando você estiver fazendo uma divisão, sempre que você abaixar um número, você tem que dividir. Então, se faltar ali, vai ter que colocar 0. Se tiverem dúvidas sobre isso, eu posso fazer exercícios específicos sobre divisão. E não existe uma divisão por 0. Então, quando isso aparecer numa conta, o resultado ou não existe, tem que ter uma das alternativas, ou você fez alguma coisa de errado. Que surgiu o 0 na divisão, porque não existe divisão por 0. Esse esquema está disponível para download aqui na descrição do vídeo. E vamos revisar o próximo assunto.